Gostaria de agradecer mais essa vez, essa oportunidade, todos nós juntos aqui, podendo estudar mais um pouquinho o Evangelho, principalmente neste momento de muita conturbação. Nós devemos então buscar mais conhecimentos para buscar acalmar os nossos corações, porque não é fácil a situação pela qual nós estamos passando. O ano de 2020 está sendo bem turbulento, mas é bom saber de uma coisa: Deus está no comando de tudo. Então, a partir do momento que nós buscamos entender isso, fica mais fácil superar as dificuldades. Então, hoje eu separei para nós o capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Deixai vir a mim as criancinhas. Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração, porque virão a Deus. Apresentaram-lhe então criancinhas, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras rudes aqueles que as apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as criancinhas e não as impeçais, porque o reino dos céus é para aqueles que se lhes assemelham. E eu vos digo em verdade, todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E as tendo abraçado, as abençoou, impondo-lhes as mãos. Muito bom. Só aqui a gente já tem muita coisa para trabalhar. Vamos então buscar compreender um pouquinho o que o Cristo quis dizer. Ele não quis dizer que o reino dos céus, o reino de Deus, é para as crianças. Não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer assim, que é para aquelas que se lhes assemelham. Se nós formos observar as crianças, o problema nós estamos muitas vezes sem margem de comparação nos tempos atuais. Porque as crianças de hoje não são humildes. As crianças de hoje não são gratas. As crianças de hoje não têm paciência. Então, vamos tirar como base as crianças de um tempo atrás, da época do Cristo e de um tempo atrás, não exatamente as de hoje. Tem as de hoje que são mais calmas? Tem, mas a maioria são turbulentas. E muitas vezes é indisciplina dos pais, que não estão sabendo como educar os seus filhos. Mas vamos lá lembrar daquela humildade, daquela tranquilidade, daquela ingenuidade das crianças de antes. Até pouco tempo atrás, os nossos avós, por exemplo, eram assim, né? Tinha aquele negócio de pedir bênção para os pais, de respeitar verdadeiramente os pais. Então, são exatamente essas crianças assim, as pessoas adultas, as pessoas mais velhas, os jovens que estão chegando na fase adulta, que buscar agir como essas crianças, com humildade, com calma em seu coração, com paciência, resignação e boa vontade. Então, para essas é o reino dos céus. Significa assim, para essas está mais fácil o progresso, está mais fácil evoluir, está mais fácil entender as coisas à sua volta. Por quê? Porque o coração está aberto, não está frio nem egoísta. Aquele coração está aberto ao que ele vê à sua volta. Então ele compreende melhor o mundo, ele compreende melhor Deus, ele compreende melhor as leis de Deus. Ele compreende melhor o Evangelho conforme ele vai sendo ditado, ele vai escutando nas casas de oração. E aí então, nós que somos um pouco mais, como que eu vou dizer, sem paciência, sem humildade, nós então devemos estar atentos a esse ensinamento. E nós devemos buscar o nosso coração, que está através das paixões indomáveis, muito furioso, e essa fúria de nada adianta. É muito interessante, eu sempre busco assistir filmes, ficção científica, entre outros que eu percebo que nos auxiliam
a entender melhor as coisas. Porque se nós formos observar, todo o reflexo que nós trazemos para o mundo, esse reflexo vem nada mais, nada menos do que da nossa própria formação, das nossas ideias inatas. Então nós trazemos isso da espiritualidade. Beethoven, por exemplo, nós podemos observar que as suas músicas são magníficas e podemos dizer divinas. De onde que será que veio a inspiração? De onde também será que ele lembrou dessas músicas? É lógico, da espiritualidade. Por isso que essas músicas chegam em nós e nos tocam, porque são divinas. Assim como também muitas mensagens subliminares que nós encontramos nos filmes de ficção científica, de drama, entre outros. Vamos observar um filme que, se não me engano, ele é de 2018 e chama Planeta em Fúria. Um filme no qual ali o homem ele tem o controle sobre os fenômenos da natureza. O que quer dizer? Ele consegue controlar as tempestades, ele consegue controlar os furacões, o calor, o frio, consegue controlar tudo através de uma estação espacial. E é aí então que ele traz o caos para o planeta, né? Tá, no caso do homem, devido à sua ignorância, ele traz o caos para o planeta. Mas antes do homem achar que tem o controle de alguma coisa, nós devemos lembrar que Deus tem o controle de tudo, a toda hora e a qualquer momento. E se for necessário, Ele age. Então é por isso que nós estamos vendo no mundo, neste momento, uma pandemia que parou. Não foi o meu bairro, não foi a minha rua, não foi a minha casa, não foi a minha família. Mas essa pandemia parou, foi o mundo. Porém, tem tantas pessoas que se exaltam e dizem assim: meu Deus do céu, a minha vida está toda bagunçada por causa dessa pandemia. Eu estou doente por causa disso. Se eu não morrer de coronavírus, eu vou morrer por causa dessa minha impaciência. E as pessoas estão dessa maneira. Só que vamos entender uma coisa. Quem está passando por essa pandemia não é só eu, você ou mais um outro. É o mundo inteiro. São ricos, são pobres, são sãos, são doentes, são crianças, são adultos. E em todas, como eu disse, faixas etárias, em todos os poderes temporais, em todas as riquezas, até todas as pobrezas. Então o que significa? Todos nós estamos passando por essa pandemia. E se nós formos observar antes dela, o tanto que os ânimos estavam exaltados em nossa família, em nosso trabalho, na política, em todos os lados da vida, os ânimos estavam exaltados. E por que isso? Por causa da ignorância do ser humano em achar que ele é alguma coisa. Tá certo que nós somos sim alguma coisa, mas nós somos mais ainda quando vem a humildade. E nós somos menos ainda quando somos arrogantes. Então o Cristo vem nos dizer assim: aqueles que se exaltarem serão humilhados, e os que se humilharem serão exaltados. Vamos observar na pandemia. Aqueles que se achavam poderosos em todos os lados da vida, em todos os poderes temporais, em todas as famílias, em todas as empresas, em todos os ramos profissionais, aqueles que se exaltavam estão caindo. E aqueles que se humilhavam antes estão sendo exaltados. Olha só como que é a coisa. E isso tudo são ensinamentos que a espiritualidade nos traz. Olha, se brincar, talvez estaríamos numa terceira guerra mundial. Não é? Porque os países já estavam brigando entre si. E agora, se nós formos observar, eu estava vendo, tá certo que isso a gente vê em todos os noticiários, em muitos vídeos, em muitos jornais que achamos na internet, mas então compartilharam, tá lá no YouTube, um vídeo daquela música, acho que eu não lembro o nome dela agora, Sound of... eu não lembro agora o nome dela, mas ela fala sobre o silêncio, o som do silêncio. E aí então, enquanto tocava essa música,
mostrava então várias cidades do mundo vazias, só mostrando o quê? O panorama da cidade, os prédios, as casas, poucos carros, poucas pessoas com máscaras. Olha só, aonde estavam os ânimos exaltados desses países querendo brigar uns para com os outros, nós vemos poucas pessoas agora nas ruas com suas máscaras. Aqueles antes que se achavam poderosos em todos os ramos da vida, hoje estão afugentados em suas casas, amedrontados. E tudo isso porque nós não entendemos simples ensinamentos. Deixai vir a mim as criancinhas. Porém, se as criancinhas não querem ir até ele, então, de alguma maneira, o Cristo e a espiritualidade façam que os que se acham adultos se tornem crianças novamente. Aceitem então o fato de que não sabem nada ainda, de que estão começando a caminhar agora e de que precisam ser humildes, precisam aceitar, agradecer, se educar, trabalhar, buscar compartilhar o que tem de bom, buscar domar o que tem de ruim, buscar compreender que todos nós somos seres imortais. É verdade, nós temos o que? A imortalidade pela frente, a eternidade pela frente, mas no momento somos o que? As crianças ainda, a infância da humanidade. Temos muito o que aprender, temos de domar as nossas dúvidas, e então a partir disso vem os escândalos, mas aí que está. Ai daqueles de quem vem o escândalo, vão ser corrigidos. E nós estamos sendo corrigidos pelos fatos de que escandalizamos muito. E agora vem um momento no qual o professor para tudo, fecha a porta e diz assim: não é o momento de sair, é o momento de compreender. Nós precisamos parar agora, vocês vão fechar esses livros e vão então fechar os olhos e buscar uma reflexão consigo mesmos. Do que estão fazendo, do que precisam entender e se elevarem a Deus, agradecer por tudo e buscarem de alguma maneira uma reviravolta em suas vidas. Pais, buscarem entender a responsabilidade que tem em suas mãos com os seus filhos. Recentemente, então, eu vi uma notícia de que um garoto revoltado porque a mãe não o deixou ficar mais tempo no computador, alguma coisa assim, eu não lembro direito como que foi. E então ele, para extravasar, ele sai correndo, tenta sair do prédio, não consegue, parece que ele se joga do prédio. Olha só, a que ponto que estamos chegando, não é? Tá certo que essa criança talvez tenha um espírito muito rebelde ali, mas quem que tem de buscar domar essa rebeldia? Nós que somos pais. Agora nós também que somos filhos, nós temos de buscar compreender que não é fácil estar no papel de pai e mãe, que nós devemos honrá-los, que nós devemos, acima de tudo, estar por eles, obedecê-los, por mais que seja difícil, por mais que no mundo como esse, nós vemos os outros tendo as coisas, tendo as oportunidades, e talvez na nossa família achamos que podemos ter também, e a gente escuta um não do pai, escuta um não da mãe. A gente precisa compreender que a gente está no mundo para aprender. E se porventura eu não sou o dono do meu nariz ainda, se porventura eu sou de menor, então eu estou, não é, aos cuidados de meus pais. E eu preciso respeitá-los. A partir do momento que eu for dono do meu próprio nariz, quer dizer, já for de maior, já tiver condições de me sustentar, de cuidar da minha vida, aí eu posso fazer o que eu quiser. Tudo bem, o que eu achar conveniente, certo? Mas enquanto não é assim, que eu busque então batalhar para ser um bom filho, para ser um bom cidadão deste mundo, e quem me ajuda a conhecê-lo e quem me ajuda a ser forte para ele são os meus pais. E a partir do momento que nós chegamos na fase adulta, não é fácil. Tem muitas dificuldades, temos de estudar, temos de trabalhar, temos de compreender as nossas famílias, temos de também constituir as nossas famílias, e isso tudo com humildade, e isso tudo com paciência. E aí então eu lembro de uma frase que é muito repetida neste livro aqui, ó.
Eu gostaria de até indicá-lo, que é um livro excepcional. Parábolas e Ensinos de Jesus, de Caibar Schutel. Aqui tem muitos ensinamentos sobre as parábolas, sobre os ensinos de Jesus, e tem uma frase que ele repete muito para chamar a nossa atenção. Glória a Deus nas alturas, e na terra aos homens de boa vontade. Mas vamos lembrar do que ele diz no final da frase. Aos homens, vamos trocar homens por seres, aos seres de boa vontade. E é isso que está faltando para todos nós. Boa vontade neste mundo de provas e expiações. Compreensão de que não é um mundo fácil. Compreensão de que a felicidade não é deste mundo, mas está no mundo. Porque a verdadeira felicidade é aquela na qual eu compartilho, é aquela na qual eu amo, é aquela na qual eu perdoo, é aquela na qual eu me humilho, é aquela na qual eu busco servir, é aquela na qual eu busco a minha identificação para com Deus. E nós podemos observar que nós vemos isso muito pouco. Por isso que a felicidade não é deste mundo. A felicidade do espírito imortal que realmente é fraterno, que realmente é piedoso, que realmente é amoroso, que realmente se vê dentro de uma irmandade. A gente não vê isso com facilidade. São poucos. São poucos que são assim. E aí então, nós devemos nos espelhar como sempre. Aí vem Chico Xavier, Bezerra de Menezes, Eurípides Barçanufo, Gandhi, Madre Teresa de Calcutá, Martin Luther King, entre tantos outros que passaram para nos ajudar, para nos acalmar, para nos ensinar e para trazer para nós todos esses ensinamentos evangélicos. Mas tem uma coisa, sem uma pandemia não tem a compreensão desses ensinamentos. Porque só uma pandemia para parar nós que ainda estamos muito com interesses das coisas do mundo. Ainda estamos muito presos às libertinagens do mundo. E aí nós devemos parar para pensar. Nós ainda não somos donos dos nossos próprios narizes como espírito. Porque como espírito ainda somos o quê? Muito crianças. Tá certo que mais à frente nós vamos ter uma liberdade maior, mas agora nós não a temos. Então é por isso que Deus nos dá, sim, pena de vida. Significa as reencarnações pelas quais nós passamos, pelas quais nós nascemos de novo e vivenciamos. E buscamos amar, buscamos entender, buscamos estudar e buscamos vivenciar para encontrar aquela boa vontade que vai fazer com que a gente saia das coisas do mundo e passe para as coisas de Deus e volte a reencarnar tendo as coisas do mundo, administrando as coisas do mundo, mas não sendo do mundo. Isso é fácil? Não é. Porque, por mais que muitas vezes, quando eu falo assim, dá a impressão que eu estou chamando a atenção por uma coisa que é muito fácil, e não é. Eu, por exemplo, eu tenho muitos vícios, eu tenho muitos defeitos, e que eu busco então todos os dias essa transformação moral. E não é fácil. A gente levanta de manhã, busca elevar as nossas orações a Deus, pedir para que Ele nos oriente, nos dê paciência, nos dê força para suportar as nossas dificuldades, para vencer então a nossa ignorância. Mas aí então de repente a gente se entrega ao automatismo e quando chega no final da noite, aí a gente para tudo e observa. Eu repeti tudo de novo, eu fiz tudo de novo. E é por isso que não é fácil. A gente vai aprendendo devagar e vai assimilando devagar. Mas pelo menos uma coisa nós devemos ter: boa vontade. Nós devemos ter para com o outro irmandade. Espera aí, nós estamos aqui no mesmo barco. Nós devemos então entender que a Terra vai para frente? Vai. Quando todo mundo dar as mãos. Aí sim,
vem a vacina para todas as doenças. Aí sim, vem moradias para todo mundo, vem saúde para todo mundo, vem trabalho para todo mundo, vem compreensão e educação para todo mundo. Porque está todo mundo dando as mãos, deixando o orgulho de lado, a vaidade, o egoísmo e compartilhando de verdade. É isso que faz os mundos felizes. Lá ninguém tem a falta do necessário e lá também ninguém tem o supérfluo. Todos, conforme as suas aptidões e conhecimentos, têm o seu necessário. E uns ajudam aos outros. Lá ninguém passa fome. Não tem provações, não tem expiações. Nós vamos chegar lá? Vamos. Nós estamos atrasados na nossa regeneração? Estamos. Mas isso também faz parte. Assim como nós observamos nas escolas, aqueles professores que ainda não conseguem passar todo o conteúdo naquele tempo. É natural que seja assim. Mas chega um momento que ele consegue, e chega um momento que a espiritualidade que está nos regendo vai conseguir também. Então, para finalizar, eu já falei muito, eu vou só fazer uma leitura do livro O Espírito da Verdade. O item Caminha alegremente. Raízes de amargura existirão sempre nos corações humanos, aqui e ali. Como sementes de plantas inúteis ou venenosas estarão no seio de qualquer campo. Contudo, tanto quanto é preciso expulsar a erva daninha para que haja colheita nobre e farta, é indispensável relegar ao esquecimento os problemas superados e as provações vencidas, para que as reminiscências destruidoras não brotem no solo da alma, produzindo os frutos azedos das palavras e das ações infelizes. Mãos prestimosas arrancarão o escarracho em torno da lavoura nascente. E atitudes valorosas devem extirpar do espírito as recordações amargas, suscetíveis de perturbar o caminho. Se alguém te trouxe dano, ou se alguém te feriu, pensa nos danos e nas feridas que terás causado ao trem, muitas vezes sem perceber. E tanto quanto estimas ser desculpado, perdoa também, sem quaisquer restrições. Observa a sabedoria de Deus na esfera da natureza. A fonte dissolve os detritos que lhe arrojam. A luz não faz coleção de sombras. Caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. Seja qual for a dor que hajas sofrido, lembra-te de que tudo amanhã será melhor se não engarrafares fel ou vinagre no coração. Emmanuel. Eu lembrei o nome da música que eu havia dado um exemplo no início. É The Sound of Silence, se não me engano é isso, né? Vocês vão achar na internet um clipe que então traz uma profunda reflexão, mostrando o planeta neste momento da pandemia. E assim como ele vem nos falar aqui, ó, lá no final desse texto, caminha alegremente e constrói para o bem, porque só o bem permanecerá. É aquela frase, tantas, né, de Chico Xavier, mas aquela na qual ele diz que não é possível voltar e começar de novo, mas é possível começar agora para ter um novo fim. Então que comecemos a partir deste momento que essa pandemia está passando. Que comecemos agora, de novo, as nossas vidas, refletindo sobre tudo e fazendo as alterações necessárias para que possamos realmente caminhar como crianças, crianças humildes, crianças que escutam, crianças que buscam aprender de verdade perante o Pai, aquele Pai que não bajula, aquele Pai que educa de verdade.
que é o nosso Senhor Deus. Gostaria de agradecer mais uma vez essa bênção, essa oportunidade de poder estar aqui com vocês fazendo esse estudo, não é? E eu gostaria de deixar um abraço para todos. Fiquem com Deus.